Eu me chamo Mariana Gabrini, sou farmacêutica e trago nesse vídeo algumas noções básicas importantes sobre as formas farmacêuticas relacionadas às vias oral, sublingual e retal. O objetivo dessa capacitação é trazer uma interface entre os conhecimentos da farmácia e a realidade beira-leito. Então, eu vou trazer alguns conceitos relevantes, com um olhar multiprofissional, traduzindo um pouco da farmacotécnica e da farmacologia para a linguagem do cuidado. Então, vamos começar com algumas definições importantes. A via oral ocorre através da administração desse medicamento pela boca e o paciente precisa estar apto a fazer essa deglutição. A absorção é pelo trato gastrointestinal e ela é uma via que sofre o efeito do metabolismo de primeira passagem. A via sublingual também se dá pela boca, mas o medicamento é administrado embaixo da língua. Então, como ele passa direto para o sistema, ele não tem o metabolismo de primeira passagem exercendo seu efeito. Já a via retal, os medicamentos são administrados através do ânus, a absorção se dá pela mucosa intestinal e o metabolismo de primeira passagem é parcialmente evitado. Mas o que é o metabolismo de primeira passagem? Bom, após a administração oral, o fármaco é absorvido pela mucosa intestinal e passa pela veia porta em direção ao fígado. Lá no fígado existem algumas enzimas que vão biotransformar esse medicamento antes que ele chegue à circulação sistêmica. É por conta dessa absorção intestinal que a via retal não consegue escapar 100% do metabolismo de primeira passagem. E o que esse metabolismo de primeira passagem vai influenciar com relação ao tratamento? Nós temos um conceito muito importante também, chamado biodisponibilidade, que basicamente é a quantidade e a velocidade com que um fármaco chega à circulação sistêmica. Então, essa biodisponibilidade ela vai depender do metabolismo desse fármaco e também vai depender da absorção desse fármaco. Ou seja, se você administra um fármaco que vai ser metabolizado, ou seja, ele vai ter ali as suas moléculas transformadas para ter uma facilidade na eliminação dessas moléculas, você não vai ter 100% desse fármaco chegando na circulação sistêmica. Por isso, o metabolismo de primeira passagem influencia na biodisponibilidade. Já a absorção, ela vai ter uma correlação direta com a molécula no sentido de que o tamanho da molécula, a polaridade dela, tudo vai influenciar na forma como ela vai chegar no interior das células. E ela precisa passar pela membrana para poder fazer o seu efeito. Então, dependendo das características físico-químicas dessas moléculas, que são o princípio ativo, nós vamos ter uma absorção maior ou menor. Então, esses dois conceitos, eles vão estar relacionados à biodisponibilidade, que é muito menor quando nós administramos pela via oral. Mas antes de entrar propriamente nas formas farmacêuticas, eu gostaria de passar alguns conceitos importantes. O medicamento é a forma farmacêutica constituída pelo princípio ativo, ou seja, é aquele fármaco que vai dar o efeito terapêutico que se deseja quando a gente toma um medicamento, e também pelos excipientes, que são alguns ingredientes adicionados à formulação para melhorar características como dissolução, como absorção, desintegração, ou então melhorar algumas características organolépticas, como sabor, cor, melhora da palatabilidade e também pode ser só uma questão da indústria, né, para facilitar no processo de fabricação. Uma coisa importante para se falar sobre os excipientes é que não necessariamente são substâncias inativas, então é por isso que alguns medicamentos são prescritos também na forma magistral. Medicação é a ação de medicar, ou seja, é o ato de administrar um medicamento a um paciente. Fármaco ou princípio ativo é esse componente farmacologicamente ativo do medicamento. Então, uma coisa relevante se dizer é que é legal evitar o termo droga por conta da conotação pejorativa às drogas de abuso. Metabólito ativo é a forma ativa de um profármaco que vai ser necessário primeiro passar pelo metabolismo de primeira passagem para então ele ter o seu efeito farmacológico. E aí, trazendo para a forma prática, nós temos a prednisona,
que ela primeiro precisa ser metabolizada lá no fígado e depois ela vai se transformar numa substância semelhante à prednisolona, que aí sim tem o seu efeito farmacológico. Por isso que a prednisolona ela tem uma potência maior e exerce o efeito mais rápido comparado à prednisona. Então, para a via oral, nós temos as formas farmacêuticas de comprimido, cápsula, drágia, pó e pastilha efervescente, goma e pastilha mastigável, soluções e pó, que vão ser depois transformados em soluções, suspensões, xaropes e elixir. Falando um pouquinho mais aprofundado a respeito delas, nós temos o comprimido, que é uma forma sólida obtida pela compressão de pós. E aí, um exemplo prático, nós temos a dipirona em comprimido. Cápsulas são formas sólidas, na qual o princípio ativo está dentro de um invólucro, que pode ser um invólucro duro ou mole, e é solúvel. E aí, como exemplo, temos o omeprazol, que é de cápsula dura. Drágeas são semelhantes aos comprimidos, com uma película externa, normalmente adicionada de açúcar, então é importante se atentar para a questão do uso da drágia em pacientes com diabetes. Então, um exemplo prático, temos aqui o sulfato ferroso, que também está na forma de drágia. Pós e pastilhas efervescentes são formas em que temos o princípio ativo misturado com um conjunto de substâncias ácido-base, e essas substâncias vão estar ali na formulação para promover a efervescência. Essa efervescência, ela não tem um efeito farmacológico em si, mas ela vai ajudar no processo de dissolução. Então, um exemplo bastante conhecido é o ácido ascórbico. As gomas e as pastilhas mastigáveis são preparações sólidas, cujo recipiente é um agente gelificante comestível. Então, ela vai trazer aquela propriedade para mastigar, ela não vai ser tão dura. E aí, um exemplo, temos a benzidamida, que é uma forma muito utilizada para dor de garganta. Soluções são formas líquidas, na qual o fármaco está completamente dissolvido dentro de um solvente que pode ser aquoso, oleoso ou hidroalcoólico. E aí, um exemplo, temos o paracetamol, mas na versão gotas. As suspensões são diferentes da solução porque o princípio ativo ele é uma partícula sólida maior e essa partícula ela não consegue ser completamente dissolvida. Então, ela vai estar dispersa na solução líquida. E aí, um exemplo é a amoxicilina com clavulanato. Ela vai estar em suspensão e por isso que ela tende a se depositar. Os xaropes são formas líquidas também, só que elas são um pouco mais viscosas, têm um sabor adocicado e normalmente eles são feitos com uma concentração muito alta de açúcar, sendo então importante se atentar para a questão do diabetes. Um exemplo que temos aqui no hospital é a lactulose. Elixir nós quase não vemos em hospital, mas a fim de saber, eles são uma solução hidroalcoólica contendo um princípio ativo que normalmente ele não consegue ser bem dissolvido em água. E os elixires, eles costumam ter um teor alcoólico que vai de 20% a 50%, sendo não recomendado para crianças, para idosos, para pessoas com problemas hepáticos e renais e também para pessoas fazendo uso de algum medicamento que vai influenciar no sistema nervoso central. E aí um exemplo bem conhecido das pessoas mais idosas é o Elixir 914. Então, para sintetizar essa questão do perfil de absorção das formas farmacêuticas, eu trago aqui essa imagem, que foi obtida do livro Farmacologia, Texto e Atlas, que ela sintetiza um pouquinho sobre onde começa a ser dissolvido e absorvido algumas formas farmacêuticas. Então, nós vemos que as formas líquidas, como gotas, soluções e efervescentes, elas são rapidamente absorvidas. Lá na porção inicial do estômago, ela já está disponível. Os comprimidos são os segundos e depois vem aí as cápsulas e os comprimidos revestidos e as drágeas. Porque normalmente esse revestimento ele tem a ver com a proteção gástrica ou com a liberação que deve ser prolongada, justamente para evitar que esse fármaco sofra os efeitos dos ácidos no estômago
e cheguem inteiros na porção onde ele vai ser absorvido lá no intestino. Então, alguns cuidados importantes para se respeitar esse uso dessa forma farmacêutica e chegar no efeito que se deseja com aquele medicamento são: não mastigar comprimido, evitar usar comprimidos hidrágeis pela via sublingual, porque cada formulação é desenvolvida pensando numa forma específica de uso. Então, a gente não tem disponível aqui, por exemplo, o captopril via sublingual. Ele existe, mas não está disponível no Brasil. E a gente acaba fazendo muito uso desse captopril sublingual, ali para alguma emergência. Mas o uso crônico do captopril oral pela via sublingual não é recomendado. Também é importante ingerir essas formas sólidas com aproximadamente 250 ml de água. Isso porque essa água vai ser importante para facilitar na desintegração desse comprimido e, subsequentemente, na dissolução. Então, quando o comprimido é engolido seco ou com uma quantidade muito pequena de água, ele às vezes acaba demorando um pouco mais para se dissolver e aí o efeito ele não é alcançado da forma que se espera. E aí é importante também falar da questão do qual líquido, né? Geralmente, água. Água é o melhor líquido para se ingerir junto com um comprimido, uma cápsula, uma drágea. É importante também evitar fracionar comprimidos quando o fabricante não garante na bula profissional essa possibilidade. Isso porque às vezes não são feitos testes que garantam a homogeneidade desse princípio ativo ao longo do comprimido. Ou seja, se você partir, não existe uma garantia de que cada banda desse comprimido vai conter exatamente a mesma quantidade de fármaco. Mas é claro que é sempre importante avaliar a necessidade. Então, quando não for possível administrar esse comprimido inteiro, acaba sendo feito essa partição. Então, existe aquela ideia de que quando o comprimido é sulcado, ele pode ser partido e quando não é sulcado, ele não pode ser partido. Mas isso não é uma máxima. Então, existem alguns comprimidos sulcados que o fabricante também não garante isso. A gente sabe que a realidade de hospitais, às vezes, acaba passando um pouco por essa ideia. Então, por isso, avaliar sempre a necessidade. Também é importante evitar triturar dragas e comprimidos revestidos, porque esse revestimento ele está ali com uma função. A indústria farmacêutica acrescenta valor durante o processo de fabricação e esse acréscimo ele nunca é um acréscimo por nada. Então, quando nós temos ali uma dragem, um comprimido revestido, normalmente é para garantir que esse medicamento vai ser totalmente absorvido. Então, geralmente tem a ver com a questão gástrica, evitando então a desintegração desse princípio ativo quando ele passa pelo estômago. Ou então, simplesmente, no caso de alguns comprimidos revestidos, pode ser para mascarar algum sabor que é muito amargo e desagradável. Então, é sempre importante avaliar. E aí, como às vezes não é uma informação muito clara em bula, pode ser feita a consulta com o farmacêutico e principalmente, né, quando nós temos um paciente com disfagia, é importante que essa avaliação ela seja considerada sempre de forma consciente. Evitar romper cápsulas, principalmente as que contêm grânulos. Quando essas cápsulas contêm pó no seu interior, não é tão problemático abrir essa cápsula para fazer a transformação de forma farmacêutica. Mas quando são grânulos ou pellets, normalmente eles têm também ali uma função gastroprotetora. Agitar cuidadosamente as suspensões antes de administrar a dose, isso por conta daquele depósito que vai se fazendo no fundo do frasco quando a suspensão fica parada. Então, sempre que for administrar amoxicilina, por exemplo, é importante fazer essa agitação antes de separar a dose para dar para o paciente. E esperar o efervescente se dissolver completamente antes de administrar. Isso para garantir que a dose vai ser dada completa. Já via sublingual, nós temos disponíveis as formas farmacêuticas de comprimido, cápsula, solução e strips. Os comprimidos sublinguais normalmente são comprimidos um pouco menores e não só com relação ao tamanho. Eles também têm ali alguns recipientes diferentes
que vão estar facilitando a solubilidade desse comprimido em saliva. E aí, um exemplo é a ondansetrona sublingual e um outro exemplo seria o captopril, mas nós não temos disponível aqui. As cápsulas sublinguais também têm o mesmo princípio de um tamanho menor e uma solubilidade boa em saliva. E aí, um exemplo é metilcobalamina, a cápsula sublingual. As soluções são semelhantes, com a diferença de que elas costumam ser armazenadas em frascos que vão facilitar essa administração. Então, são frascos com conta-gotas, um spray. E aí, um exemplo muito comum para a via sublingual de solução é a vitamina D3. Os strips são formas sólidas feitas num filme polimérico hidrossolúvel. Então, são filmezinhos, películas, que são administradas pela via sublingual e rapidamente se dissolvem. E aí, um exemplo que também tem disponível é a ondansetrona em filme. A via retal tem as formas farmacêuticas de supositório, clíster ou enema e pomada. Os supositórios são formas sólidas compostas pelo princípio ativo que vai estar dissolvido na formulação de glicerina ou de manteiga de cacau. Essa formulação se dissolve em temperatura corporal, liberando esse princípio ativo que vai ter uma ação local ou sistêmica. E um exemplo é dipirona supositório. É importante manter esse supositório sempre sob refrigeração ou, quando ele chegar um pouco mole, ele pode ser colocado embaixo de uma corrente de água gelada até ele voltar para sua forma sólida. Clíster ou enema são formas farmacêuticas líquidas que agem como um agente osmótico. Então, normalmente, quando se quer fazer uma limpeza intestinal antes de algum procedimento, é dado um clíster ou enema que vai ser administrado através de uma sonda e quando o fármaco entra em contato com a mucosa intestinal, ele acaba puxando água para o interior do intestino, facilitando essa evacuação. E aí, como exemplo, nós temos o fosfato de sódio monobásico acrescido do fosfato de sódio dibásico dentro de um frasco de enema. Para uso local retal, costumam ser utilizadas pomadas, que têm uma consistência mais oleosa que um creme e são bases boas para os fármacos que são normalmente mais lipossolúveis. A utilização de pomadas é comum no tratamento, por exemplo, de hemorroidas. Então, sintetizando, vimos aqui um pouco sobre os conceitos farmacêuticos importantes, metabolismo de primeira passagem, biodisponibilidade e as formas farmacêuticas utilizadas nas vias oral, sublingual e retal. Essas foram as principais referências bibliográficas utilizadas e gostaria de agradecer vocês terem ficado até o final. Lembrando que qualquer dúvida pode se consultar à farmácia. Nós ficamos no prédio ambulatorial, lá no primeiro andar, e esses são os ramais pelos quais podem falar com a gente.